É dia de clássico, dia de jogo importante pelo Campeonato Carioca e a partir de agora você fica por dentro de tudo o que você precisa saber sobre Vasco e Fluminense neste domingo no Maracanã, é logo depois da vinheta. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência, pela amizade aqui no canal Ligados no Flu. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e quero começar mandando aquele abraço especial para a galera que deixa o nome da cidade, de onde está nos assistindo. Gente de todo lado do Brasil e até do exterior. Por isso eu começo com um abraço para o Guilhermo Henriques, que nos assiste direto de Lima, no Peru, a Eduardo Assis de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Ricardo Pisa, em Angra dos Reis, o José Martins de Guaratinguetá, São Paulo, o Walter Rodrigues de Pedreiras, no Maranhão, o Paulo César do Rio de Janeiro. Paulo César sempre ligado aqui no canal Ligados no Flu, desde o começo do canal, tá sempre mandando seu comentário, deixando o seu like. Muito obrigado pela amizade, Paulo César. O Líbero Pereira de Lisboa, Portugal, e a Heloíse Alves, que diz que vai acompanhar o jogo de hoje, direto de Natal, no Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos e um abraço também para o Maurício Andrade da Silva, que atendeu o nosso pedido, fez um pix para o nosso canal. Muito obrigado. Se você também quiser colaborar com o nosso canal Ligados no Flu, deixa aí o seu pix, qualquer valor, gente, qualquer valor ajuda demais. Vocês não têm ideia, não têm noção de como eu estou precisando. Então, se você puder contribuir com o nosso trabalho, valorizar o nosso trabalho aqui no canal Ligados no Flu, eu vou agradecer demais. Qualquer valor é muito bem-vindo. Vamos começar então, antes de falar sobre o clássico Fluminense e Vasco, falar sobre o garoto John Kennedy, que marcou de novo, ele cravou de novo. John Kennedy não perdoa, marcou mais um gol pela Ferroviária no Campeonato Paulista, é o 6º gol do garoto na competição, é o artilheiro isolado do Paulistão com 6 gols. E um detalhe, hein? A Ferroviária não faz um bom campeonato estadual, não faz um bom Paulistão, está em último lugar no seu grupo com apenas 4 pontos, tem uma vitória e um empate. A vitória foi com 3 gols do John Kennedy e o empate contra o Santos também foi com um gol do John Kennedy. E outro detalhe importante, dos 8 gols que a Ferroviária marcou na competição, 6, mais da metade, foram do menino John Kennedy, que a torcida está esperando de volta assim que acabar o Paulistão, para ele fazer parte da equipe que vai disputar a Libertadores da América. E olha só essa notícia, pessoal, o Fluminense, ele alterou o outdoor que fica no Vale das Laranjeiras e destaca os moleques formados em Xerém. Aquele outdoor que tem o Fabinho, do Liverpool, que tem o Thiago Silva, que tem o Marcelo. Olha só, o Fluminense trocou 3 jogadores do outdoor. Tirou o João Pedro, que está hoje jogando no futebol inglês, no Watford. Tirou o Marcos Felipe, que foi emprestado para o Bahia, e também o zagueiro Marlon, para incluir o Luiz Henrique, que hoje está no Betis, o Matheus Martins do Watford e o André, que continua no Fluminense. Vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação do Campeonato Carioca, porque neste sábado teve rodada com vitória do Botafogo, inclusive, nesta 8ª rodada do Campeonato Carioca, que fez o Botafogo assumir a liderança provisória da competição. O Nova Iguaçu empatou com a Portuguesa em 1-1, jogo que teve confusão entre torcedores. A Portuguesa denunciando que torcedores do Nova Iguaçu teriam invadido o espaço reservado à torcida da Portuguesa. Muita confusão nesse jogo que foi disputado no Laranjão. O Madureira bateu o Resende por 1-0 e o Botafogo venceu o Bangu por 2-0. Com esses resultados, o Botafogo assumiu então a liderança da Taça Guanabara com 16 pontos. O Flamengo é o segundo com 14, o Fluminense é o terceiro com 13, o Volta Redonda é o quarto também com 13, o Bangu tem 12 e o Vasco tem 11 pontos. Só que a informação importante, né, de que o Vasco e o Flamengo têm um jogo a menos, por exemplo, em relação ao Fluminense. Se o Fluminense vencer esse jogo contra a equipe do Vasco, ele empata com o Botafogo no número de pontos, porém ele vai ter que tirar uma diferença de saldo aí de 4 gols para poder assumir a liderança. Caso contrário, vai ficar em segundo lugar se vencer por um placar menor do que 4 gols de diferença. Se o Fluminense empatar,
ele se mantém na terceira posição, porque ele vai empatar com o número de pontos em número de pontos com o Flamengo, porém o Flamengo tem uma vantagem de saldo muito grande, dificilmente o Fluminense vai conseguir tirar essa vantagem que o Flamengo tem no saldo. E se o Fluminense perder, aí ele cai uma posição na tabela de classificação, seria ultrapassado pelo Vasco, mas se manteria temporariamente no G4. No meio de semana a gente vai ter um jogo entre Volta Redonda e Flamengo, que também vai ser muito importante aí para essa classificação, porque é um confronto direto ali das equipes que estão brigando por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Depois desse jogo contra o Vasco, o Fluminense ainda enfrenta a Portuguesa, dia 25, só daqui a 13 dias que o Fluminense volta a jogar, dia 25, um sábado, 4 da tarde, no Maracanã. Depois o Fluminense joga no outro sábado contra o Bangu, o jogo já está confirmado, inclusive já foi feita a alteração na tabela do campeonato. Esse jogo vai ser em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Então, alô galera de Brasília, eu sei que tem a audiência nossa aqui do canal é muito grande ali em Brasília, então galera de Brasília, no entorno do Distrito Federal, comece a se preparar aí, ó, porque daqui a 3 semanas teremos Fluminense e Bangu no estádio Mané Garrincha em Brasília. Estádio que eu já estive lá algumas vezes, muito bacana o estádio, muito bonito o estádio. Então se programe para assistir o Fluminense, para acompanhar o Fluminense no Mané Garrincha. E na última rodada o Fluminense tem um clássico contra o Flamengo, definindo a sua situação nesse primeiro turno, né, a Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Vamos falar agora sobre o clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã neste domingo, e eu avisei no meu último vídeo que a torcida do Fluminense tinha acordado, hein? A torcida tricolor esgotou os ingressos para o clássico contra o Vasco no Maracanã. Não tem mais ingresso disponível, pelo menos no site da empresa que opera a venda dos ingressos de forma online. Aparece indisponível ingressos para o setor sul do Maracanã. Então, a torcida do Fluminense finalmente parece que a convocação, parece que o apelo, principalmente da galera aqui das redes sociais, a galera, os influenciadores, né, que passaram os últimos dias aí pedindo a participação do torcedor, parece que deu resultado, parece que o torcedor do Fluminense na última hora resolveu ir ao jogo e teremos o lado sul do Maracanã cheio. Torcida tricolor vai comparecer, Fluminense, torcedor vai ao Maracanã, vai te prestigiar. É hora também do Fluminense retribuir em campo. Agora é hora do torcedor fazer a sua festa na arquibancada e os jogadores retribuírem em campo, hein? O Fluminense vai ter uma novidade no uniforme. Atenção, olha só. O Fluminense vai usar um patch em alusão a Chico Guanabara, historicamente reconhecido como o primeiro torcedor do futebol brasileiro. Negro, favelado, capoeirista e tricolor, ele foi a inspiração para a websérie Herdeiros de Chico Guanabara, que está disponível na Flu TV em 12 episódios. É muito legal, eu já assisti, então é um bom programa aí para você acompanhar na Flu TV, a websérie Herdeiros de Chico Guanabara. O Fluminense então vai entrar com esse patch em alusão ao Chico Guanabara, muito bacana a iniciativa. Pessoal, o técnico Fernando Diniz, então, não tem dúvidas para escalar o time. O Fluminense deve entrar a campo para esse jogo contra o Vasco, que é importantíssimo para a classificação, com o Fábio, o Samuel Xavier, o Nino, o David Braz entrando na vaga do Manuel e o Jorge na lateral esquerda, tudo indica que vai ser o Jorge, André, Martinelli, Ganso, no ataque Keno, o John Arias e o Germancano. Germancano, então, no ataque contra o Vasco que deve jogar com o Léo Jardim, o Pumita, Miranda, Léo, Piton, Deluca, Jair, Nenê, Gabriel Peck, Eric Marcos e o Pedro Raul no ataque. O Vasco não vence o Fluminense há 6 partidas desde 2019. Nos últimos 6 confrontos foram 3 vitórias do Fluminense, com 3 empates. No último jogo, no Carioca do ano passado, o Fluminense venceu por 2-0, com gols do Germancano e também do Nonato, que não está mais no Fluminense. Na história do confronto, 328 jogos, 109 vitórias do Fluminense, 120 do Vasco, 99 empates. Apita
Fluminense e Vasco, o Felipe da Silva Gonçalves Paludo, um árbitro que eu já disse aqui em outro vídeo que não tem experiência em grandes jogos, em grandes clássicos, apitou um jogo do Fluminense esse ano, foi na vitória sobre o Nova Iguaçu por 1-0 no Maracanã e no ano passado apitou o Fluminense e Boa Vista 0-0 lá em Bacaxá, aquele jogo que o Fluminense jogou com todos os reservas. O árbitro do VAR para esse jogo entre Fluminense e Vasco será o Carlos Eduardo Nunes Braga. Então é isso, meus amigos, clássico muito importante, Vasco e Fluminense no Maracanã, que seja um bom jogo para todos nós, boa sorte, bom domingo. Se você tá na praia, se você vai à praia, ó, marca no horário, marca no relógio aí, ó, você já comprou seu ingresso, 6 da tarde, Fluminense e Vasco no Maracanã. Para quem é de fora do Rio de Janeiro, eu sei que a torcida do Fluminense é muito grande em todo o Brasil, então para quem é de fora do Rio, não vai poder ir ao jogo, a partida vai passar na TV Bandeirantes. Então, para todos nós, um grande jogo, uma boa sorte. E a gente volta aqui com um próximo vídeo depois do jogo para poder falar sobre o resultado da partida e sobre a atuação do Fluminense diante do Vasco da Gama. Grande abraço a todos, bom domingo, boa sorte pra gente.